fragmentos, gestos e abstrações. Texto de parede. A arte moderna está intimamente ligada à abstração, que também é corrente entre artistas contemporâneos. Entre as origens da abstração na arte encontram-se, justamente, o recorte e a fragmentação da natureza, ou seja, a ampliação de um fragmento até o ponto da perda da referência inicial. Nas pinturas de Aldo Bonadei, não ocorre a representação do ponto por ponto da realidade. Nelas, elementos figurativos ligados ao gênero da natureza morta convivem com abstrações geométricas. Já Antônio Henrique Amaral parte de um cacho de banana, uma espécie de ícone da identidade brasileira, devido principalmente a ligações econômicas e culturais que vão de Carmen Miranda ao tropicalismo, para selecionar um fragmento que pode ser apreendido como faixas verdes e amarelas. Os gestos delicados presentes nos desenhos de Sandra Cinto, feitos com caneta, ficam nessa zona nebulosa entre o figurativo e o abstrato, discussão que o MAN realiza desde a sua fundação na década de 1940. Beatriz Milhazes, recorrendo a cores vivas, se relaciona com o campo da colagem, fundindo padrões geométricos, formas circulares, mandalas e motivos florais. Obras como as de Flávio Chiró, Samson Flexor e Yves Klein transformam gestos em pinturas a partir do emprego do pincel, de tintas e dos corpos dos artistas e modelos. A obra Abstrato, de 1968, de Aldo Bonadei, tem as dimensões de 136,6 centímetros de altura por 106,7 centímetros de largura. A pintura, realizada em óleo sobre tela, apresenta uma composição geométrica abstrata, estruturada por grossas linhas retas pretas que delimitam polígonos irregulares. Essas formas preenchidas em tons azul, laranja, amarelo, branco e rosa se distribuem pela tela em planos justapostos que convergem ao centro, criando uma sensação de profundidade com o contraste entre as áreas claras e escuras. No centro, algumas linhas levemente sinuosas quebram a rigidez geral, criando uma sutil impressão de forma de corpo humano e dando uma sensação de movimento ao quadro. As pinceladas são expressivas, com variações de textura que enfatizam a materialidade da tinta. Bonadei, integrante do grupo Santa Helena e influenciado tanto pelo modernismo europeu quanto pelas tradições pictóricas brasileiras, desenvolveu uma abordagem pessoal da abstração geométrica e da decomposição das formas, que transitou entre a figuração e a abstração ao longo de sua trajetória. A obra Memória, de 1987, de Flávio Chiró, tem as dimensões de 150,5 centímetros de altura por 140 centímetros de largura. Executada com óleo, pastel oleoso e pó de pigmento sobre tela, a pintura apresenta uma composição abstrata dominada por tons escuros como cinza, preto e marrom, pontuado por traços vermelhos, amarelos e linhas brancas dispersas. No centro da imagem, há uma forma arredondada em linha branca em meio a um fundo fragmentado e texturizado. Uma fina linha preta corta horizontalmente o quadro em duas metades, que funciona quase como uma divisória espelhada entre a parte de cima e a parte de baixo. Na parte de cima, uma grande massa marrom e cinza se destaca, com traços verticais e horizontais ao redor que criam massas de cores menores. Na metade inferior, outras linhas verticais e horizontais se cruzam, criando uma sensação especular das estruturas desordenadas da parte superior. Figurativamente, a cena assemelha-se a um grande navio visto de frente em um porto, em um dia cinza e chuvoso. A textura densa e a sobreposição de camadas de tinta e pigmento reforçam a materialidade da obra.
A produção de Flávio Chiró transita entre a abstração e sugestões figurativas, evocando atmosferas sombrias e introspectivas. Memória reflete essa característica, trazendo uma estética marcada por gestos expressivos e uma construção visual densa que remete à passagem do tempo e à fragmentação da lembrança. A obra Love, do ano de 2007, de Beatriz Milhazes, tem as dimensões de 197 centímetros de altura e 248 centímetros de largura. A pintura em acrílica sobre linho apresenta uma composição de formas geométricas diversas, com predominância de círculos concêntricos e outros elementos decorativos sobrepostos, com um fundo predominantemente amarelo. A paleta de cores inclui amarelos, verdes, azuis, roxos e vermelhos, combinando-os de diversas formas. Há um contraste entre as áreas preenchidas por formas sólidas e outras trabalhadas com pontos e transparências. Uma faixa vertical formada por diversas linhas multicoloridas e texturizadas atravessa a composição na parte central, levemente deslocada para a direita, organizando os elementos e dando uma estrutura rítmica ao quadro. Os círculos, de diversas cores, tamanhos e preenchimentos, se espalham pelo quadro, ora à frente, ora atrás da faixa de linhas verticais, criando um jogo dinâmico de frente e fundo, espaços densamente preenchidos e outros mais vazios. Esse jogo de cores e formas causa um efeito de profundo movimento para quem observa a obra. Milhazes é reconhecida por sua abordagem única da abstração, influenciada por motivos da cultura popular brasileira, referências ao modernismo e uso de objetos cotidianos em suas composições. Sua técnica de camadas, na qual a tinta é aplicada sobre plásticos e transferida para a tela, confere um efeito de superfície texturizada. Love exemplifica seu estilo característico, explorando repetições, ornamentos e um jogo visual entre simetria e aleatoriedade. Mídias. Tradições atualizadas. Texto de parede. A arte contemporânea é comumente caracterizada pelo uso de novas mídias e diferentes linguagens que não eram até então associadas ao trabalho artístico. Porém, tecnologias como a fotografia e o vídeo, por mais atuais que sejam, já eram exploradas por artistas inseridos nas vanguardas modernistas, enquanto as produções contemporâneas não deixam de se apropriar de linguagens e mídias tradicionais como o jornal, o texto impresso e o desenho para reformular as suas realizações plásticas e conceituais. As fotomontagens de Alberto da Veiga Guinar representam um dos principais experimentos plásticos realizados no Brasil com a imagem fotográfica e podem ser associadas à vanguarda surrealista pelo cenário onírico e pela simbologia dos elementos nas composições. Os vídeos da série The Illustration of Art de Antônio Dias são alguns dos primeiros trabalhos de videoarte realizados na arte brasileira e discorrem justamente sobre as maneiras de ilustrar ou imaginar o que seria a arte a partir da tecnologia do vídeo caseiro. As obras de Leon Ferrari, Franklin Cassaro e Antônio Manuel se utilizam da materialidade para produzir provocações conceituais, que se dirigem ao espectador tanto pela sua eventual expectativa sobre a função desse meio comunicacional, quanto pelas possibilidades de participação que as diferentes formas e volumes visuais sugerem. Os trabalhos de Arthur Barrio e Rodrigo Mateus se realizam a partir de uma variedade de elementos descontextualizados, configurados em composições de desenhos matéricos, que se atualizam às possibilidades formais e conceituais de uma das linguagens mais antigas da arte.
A obra Sem Título, do ano de 1949, de Alberto da Veiga Guinar, tem as dimensões de 32,5 centímetros de altura por 24,5 centímetros de largura. A composição, feita com fotografia colorida sobre papel, apresenta uma justaposição de elementos visuais que evocam um cenário onírico e simbólico. O fundo mostra um céu estrelado, no qual se sobrepõem imagens recortadas, incluindo um vestido de corpo inteiro, longo e drapeado na parte superior esquerda da composição, um imponente navio com velas e mastros angulados logo abaixo do vestido, um olho humano centralizado entre as estrelas e uma grande nuvem em forma de cogumelo remetendo a uma explosão, saindo da ponta de um dos mastros do navio, cortando verticalmente o quadro. O arranjo dos elementos cria uma sensação de tempo e espaço indefinidos, combinando referências históricas, líricas e científicas. A sobreposição dessas imagens sugere um diálogo entre passado e futuro, cultura e destruição, realidade e imaginação. Embora Guinar seja amplamente reconhecido por suas paisagens e pinturas líricas, essa obra revela uma abordagem experimental, alinhada a tendências do surrealismo e da fotomontagem, explorando novas formas de expressão visual no Brasil do século XX. A obra L'Osservatore Romano, O Observador Romano, do ano de 2007, de Leon Ferrari, tem as dimensões de 48 centímetros de altura por 35,6 centímetros de largura. A colagem combina uma ilustração clássica do artista francês Gustave Doré, retirada de suas ilustrações para a Bíblia de 1866, com o título de uma publicação oficial do Vaticano, L'Osservatore Romano, que traz a manchete Defended la família e la vida. Defendei a família e a vida. A cena principal da ilustração, com o título de O Extermínio dos Primogênitos do Egito, retrata um anjo armado com uma espada, descendo uma escadaria, enquanto ao seu redor figuras humanas expressam sofrimento e desespero, incluindo mulheres e crianças caídas nos degraus. Ao justapor a mensagem religiosa e institucional com uma imagem de violência e opressão, Ferrari cria uma crítica contundente aos discursos morais da Igreja, especialmente em relação aos temas como poder, violência e controle social. Conhecido por sua abordagem política e contestadora, o artista frequentemente utilizava a colagem para questionar instituições e dogmas religiosos, explorando as contradições entre discurso e prática. L'Osservatore Romano exemplifica essa estratégia, utilizando ironia e apropriação visual para estimular o debate sobre a relação entre fé, autoridade e violência histórica. A obra Sem Título, do ano de 1982, de Antônio Manuel, tem as dimensões de 122 centímetros de altura por 84,3 centímetros de largura. A instalação combina tecido, corda e serigrafia sobre madeira, criando um objeto híbrido entre pintura e escultura. A composição apresenta uma base vermelha com diversas imagens serigrafadas em preto, ora em negativo, ora em positivo, com cenas de manifestações e protestos populares, e textos como Polícia Militar mata estudante e A queima-roupa. Um grande tecido preto
está parcialmente suspenso sobre a superfície serigrafada, cobrindo parte da mensagem e sugerindo um gesto de censura ou ocultação. O tecido pode ser manipulado pelo público, revelando ou ocultando mais a obra. Antônio Manuel é conhecido por sua produção politicamente engajada, especialmente durante o período da ditadura militar no Brasil. Sua obra frequentemente questiona o papel da imprensa, da propaganda e da repressão estatal, utilizando materiais cotidianos e estratégias de intervenção visual. Esta obra reflete essa abordagem, tensionando a relação entre visibilidade e silenciamento e convidando o espectador a um ato simbólico de revelação e resistência. Roteiro, videoguia e audiodescrição: Gregório Sanches, Leonardo Sasaki. Revisão do texto da audiodescrição: Rafael Braz. Locução, intérpretes e videoguia em Libras: Ponte Acessibilidade. Coordenação e produção: Lívia Vilas Boas e Nayane Olá. Consultoria e revisão de tradução: Fábio de Sá. Intérpretes: Fábio de Sá e Lívia Vilas Boas. Locução: Humberto Bastos e Nayane Olá.